Gravar hoje um texto que na realidade já gravamos outrora. Naquela oportunidade nós falamos sobre a linguagem escrita e a linguagem verbal e fazendo comparação uma com a outra. Na realidade hoje nós não queremos fazer comparações, queremos verificar as curiosidades da língua portuguesa, o que está por trás das regras gramaticais, que às vezes não são respeitadas porque as pessoas desconhecem ou porque por lei do menor esforço. Estava aqui conversando com minha neta, ela disse, meu avô, minha amiga Fernanda, eu vi ela na Barra Sapateiro e não pude falar com ela. Eu disse, menina, não diga isso, vi ela, você sabe que vi ela é um beco sem saída. Isso é só para justificar que há um desencontro da gramática. Vi ela é um beco sem saída, nós somos. Mas você disse, meu amigo José, vi ele na Barra Sapateiro. Não, vi ele não representa nada. O que a gente precisa analisar é a forma linguística correta. Olha, quando você diz eu vi ela, o que você fez? Você botou o pronome pessoal, eu, que serve como sujeito do verbo, colocou o verbo ver e outro pronome pessoal, ela. Mas aí você juntou dois pronomes, um entre um verbo e outro. O que é que você vai fazer? Você vai substituir o segundo pronome pessoal por outro pronome oblíquo. Olha, o que você faz? Ao invés de você dizer eu vi ela, você diz eu a vi. Esse aí é uma preposição, não é o A do verbo haver. Eu a vi. Por que você diz a vi? Porque eu, o pronome pessoal, atrai o pronome oblíquo. Então, ele serve como palavra atrativa. Antes do verbo eu a vi. Quer dizer, você tem lá o sujeito, que é um pronome pessoal, e você tem o pronome oblíquo e depois o verbo eu a vi. Então, mas se colocou eu, o pronome. Agora veja bem, se você, ao invés de você não falar eu e deixar o sujeito oculto, você diz minha amiga Maria, eu vi ela. Vamos tirar o eu. Minha amiga Maria, vi ela na Barra Sapateiro. Olha o que aconteceu. Aí, a parte de gramática está quase correta. Porque você não tem um sujeito para atrair, você não tem um pronome para atrair outro pronome. Você não colocou eu. Então qual é o certo? Eu vi a. Desculpe, não é eu a. Você diz vi a. Ao invés de dizer ela, você diz vi a. Ou seja, o verbo mais um tracinho e o pronome. Mas o que acontece nesse caso? A eufonia, a sonorização fica feia. Embora gramaticamente está correto. Vi a. Ora, esse seria o correto. Eu é uma pessoa atrativa. Mas aí não há pessoa atrativa. Então, se não há palavra atrativa, você usa a próclise, ou seja, o pronome depois do verbo. Então, como seria o pronome? O pronome oblíquo, que é representado pela preposição a. Mas se fosse no masculino, seria a mesma coisa. Eu vi ele. É Barra Sapateiro. Gramaticamente errado. Então o que você faz? Mas se você tirar o eu e colocar vi ele, você vai dizer assim, gramaticamente seria vi o. Meu amigo José, vi o na Barra Sapateiro. Olha só o que ocorre. Esse o vai representar um pronome oblíquo. Como não há palavras atrativas, você não colocou eu, não há palavras atrativas, então gramaticamente está certo, vi o. Mas aí a sonorização, a eufonia, fica feio, mas gramaticamente não está correto. Vi o. Então o que você faz? Você coloca o pronome pessoal eu e coloca eu o vi.
Aí fica a sonorização mais perfeita e gramaticalmente também correto. Eu o vi. Agora, cuidado, muito cuidado na pronúncia. Quando você fala eu o, que representa o artigo o, eu o vi. Para não confundir com dizer eu ouvi. Olha aqui, é outra coisa. Quando você diz eu vi, eu o vi, você enxergou. Você viu a pessoa, enxergou a pessoa. Mas quando você diz eu ouvi, você escutou. Então a pronúncia aí precisa ser bem feita, correta, para não confundir o verbo ouvir com o verbo ver. Mas eu ouvi, você escutou. Eu vi, eu o vi. Então, é essas curiosidades que às vezes a gente passa despercebido. Desconhecendo ou não as regras gramaticais, fala-se muitas vezes coisas que não devem ser faladas por falta de conhecimento. Então, outra coisa, vamos lá. A gente vai. A expressão a gente, ela hoje substitui o nós. Quase que não se ouve falar nós vamos, nós fazemos, nós ficamos, nós estamos. Sempre dizemos, a gente vai, a gente fica, a gente quer. É mais, a lei do menor esforço é melhor. E não é incorreto, gramaticalmente não é incorreto você usar a expressão a gente. Olha, certa vez eu estudava no curso de ginásio, e quando a gente se perguntava, você estuda? Eu sou um ginasiano. Isso quer dizer que é uma pessoa de respeito, uma pessoa que estuda. Um ginasiano. E como ginasiano, eu estava conversando certo dia com um jornalista, ele era jornalista fotógrafo do Diário da Notícia, e eu, conversando com ele, disse que a expressão agente singulariza a concordância do verbo. O que ele me disse? Nem singulariza, nem pluraliza. Eu disse, meu amigo, o senhor está errado. O senhor é jornalista, mas se não singulariza, uma coisa ou outra, ou singulariza ou não singulariza. Ou singulariza ou pluraliza. Então, como a expressão a gente não pluraliza, você tem que usar sempre no singular. Não adianta você dizer que nem singulariza, nem pluraliza. Você pode dizer, é o seguinte, que é preferível não usar a expressão a gente e usar o nós. Aí está certo, mas dizer que não pluraliza nem singulariza é equívoco. A expressão a gente leva o verbo para o singular. Não tem jeito. A gente vai, a gente fica, a gente faz. Você não pode dizer a gente vamos. Aí é erro gramatical. Olha só. Mas há ocasiões em que você pode até aceitar isso. Vou falar de mim. Sempre estou falando. Uma das coisas que mais gostei na vida é de pescar. E durante mais de 40 anos pesquei no Porto da Barra, embarcado, uma embarcação pequena, um saveiro. E meu mestre, o mestre cuidar do barco, às vezes ele chega e diz assim, professor, ou então Lui ou Aloísio, a gente vamos espiar o vermelho. A gente vamos. Porque ele não sabia dizer o nós vamos. E ele não sabia a concordância verbal. Então para ele estava correto. Não era eu que ia dizer, não, você está errado, nós vamos. Eu dizia, está certo, a gente vamos. Eu estou falando com um pescador que não sabe nada de língua portuguesa. E quando ele diz, a gente vamos espiar os vermelhos, o que é espiar? Espiar é ver. Vamos espiar. Mas na realidade ele não queria dizer isso. Ele queria dizer que ia tentar pegar o vermelho. O espiar dele é tentar pegar o vermelho. Olha a linguagem. Mas vamos espiar o vermelho. O vermelho, a gente tem que falar de peixe. O vermelho tem várias qualidades de peixe. Agora o vermelho verdadeiro, ele tem o olho amarelo e se encontra a 70, 80 quilômetros da Bahia, da beira da praia. E também a 120 a 150 metros de fundura. Esse é o vermelho do fundo, que é chamado também de fundo de coque. Você destaca porque ele é do olho amarelo. Então, vou tentar pegar um fundo de coque, eu vou tentar pegar um vermelho. Seria isso. Mas não, a gente vamos espiar o vermelho. A gente vamos. Você pode questionar o pescador? Não pode questionar o pescador, porque a linguagem dele, ele não sabe. Ele não conhece regras gramaticais. Falando do pescador, assim, existe a expressão
barlavento e sotavento. Olha, eu sempre ouvi dizer barravento, e sempre disse barravento e sotavento. Só aprendi que a expressão não é barravento, é barlavento, porque eu tomei um curso na Capitã dos Portos de Navegação, e o sargento lá que deu o curso, a expressão correta é barlavento e não barravento. Mas você vê, na orla marítima, tem um restaurante que diz restaurante barravento. Olha só, até a pessoa que colocou o nome não sabe que a expressão correta é barlavento e não barravento. Então, a linguagem lá do mar, do pescador, é diferente daquela pessoa que tem conhecimento da língua portuguesa, das regras gramaticais. Entendeu? Às vezes, quando nós estamos pescando lá no mar e nós estamos conseguindo pegar o peixe, porque de alguma forma ou de outra a embarcação saiu do lugar onde está o peixe, ou por força da enchente, ou por força da vazante, ou do pré-mar, ou baixa-mar, ou, como diz ele, torcer d'água, não conseguimos pegar o peixe. Então, o que a gente vai fazer? Vamos emendar a poitada. Olha a linguagem, emendar a poitada. Quem que sabe o que é isso? Só o pescador. Emendar a poitada. Então, o que é emendar a poitada? A gente tirar o barco de um lugar e botar em outro. Aí, como a distância é sempre curta, 100, 200 metros para emendar a poitada, a gente não colocava nem a vela, nem o motor. A vela é aquele pano do barco que impulsiona. O barco pode ser impulsionado por uma vela ou pode ser impulsionado por um motor. Então, nenhum dos dois é impulsionado, nós utilizávamos. Vamos remar, que é mais fácil, é mais perto. Então, colocava-se o remo. O mestre está lá na popa do barco, e o marinheiro está no meio do barco, e o contramestre está lá na proa. Os três remando. Aí grita lá o mestre da popa, devagar. Primeira vez devagar. Eu comecei a remar devagar. A Luiz me disse que é devagar, eu estou remando devagar. Não é isso, não é para parar. Aí que eu entendi que na expressão dele, devagar significa parar e não remar lentamente. É a linguagem do pescador, que a gente não pode questionar. Ele fala lá o dia todo. Às vezes o pescador diz, vento harto. Na realidade, o vento é alto, mas ele diz vento harto. E a gente diz vento alto. O correto é vento alto. Vamos questionar o pescador porque ele diz vento harto? Não. A linguagem do mar, a linguagem dele lá. Ele não sabe português, ele não sabe concordância verbal, ele não sabe o que é alto nem o que é harto. Para ele é a mesma coisa. O correto é harto para ele lá, e para nós é alto. Isso são coisas que comumente acontecem na nossa língua. Mas como falando do agente, vamos voltar a falar do agente, quando você fala na expressão agente, que concorda o verbo no singular, está lá. A expressão deve ser separada, agente. Porque se nós colocamos a expressão junta, agente, é um outro significado. O agente secreto é uma pessoa que é uma polícia federal. O agente de notícia, o agente de reportagem, o agente fiscal, o agente auditor. Olha como o significado é totalmente diferente da expressão agente. Se você for classificar agente, gramaticalmente, você diz que é um advérbio. Um advérbio de modo, agente, o impessoal. Mas, quando você diz lá, agente, junto, é outra coisa. Então, são coisas que, efetivamente, a gente fala, escreve, e às vezes muda o significado da palavra. Muda o teor da oração. Olha, vamos pensar em outro caso. Lá por volta de 1944, 43, eu criança na escola primária, vi o meu colega Aloysio Cirqueiro Nascimento, que é meu xará, tinha apelido de Ilho, depois mudou para Olé. Olé disse, professor, Alfredo tinha falo da mesma forma que eu falei. Levou uma reguada na perna. Não existe a expressão falo, falo está na primeira pessoa do indicativo presente do verbo falar. Eu falo. Use o particípio passado, porque ele tinha passado, ele tinha falado. Essa é que é a expressão correta. E não ele tinha falo, ele tinha falado. Mas eu ouço constantemente na televisão, já ouvi, ele tinha falo. Parece que a expressão é mais bonita, é mais leve, mas é gramaticalmente errada. Existe outra expressão
também vi lá na escola primária, em 1944 ou 43, não sei bem. Professor, ele foi pego em flagrante, levou reguado na perna. O professor disse, esse vocábulo não existe. Pego, a expressão é pego. Para você colocar pego, você tem que colocar o acento circunflexo no E, para dar um som fechado. Mas só que a palavra pego não pode ter acento, porque é a palavra terminada em O. Não é acentuado, então você tira o acento e fica pego. O que é pego? Primeira pessoa do verbo pegar. Eu pego. Você não pode misturar o passado com o presente. Ele foi pego em flagrante. O correto é, ele foi pegado em flagrante. Você ouve isso na televisão? O editor-chefe do Jornal Nacional é pego. Toda hora, não só ele, como todos eles dizem assim, foi pego. Então o que acontece? E, inclusive, pego é um vocábulo criado por ele. Porque aí, então é regionalismo. No sul não se fala fala-se e. Incorreto. No sul se diz esmeralda, esmeraldo, everaldo, Eliana, Eliomar, se fala o Então, talvez o lei do menor esforço e falar o ao invés de Então, e o não existe a expressão, esse vocábulo pego, não existe. Olha só, isso meu professor lá da escola primária, o professor Belino Ribeiro, me ensinou isso em 1943 ou 44. Bom, mas no século XXI, agora no ano 2021, 2020, a editora Abril Cultural publicou um livro em fascículos chamado Descomplicando a Gramática. E ele lá, nessa mesma expressão pego, ele dá a mesma explicação que o professor Umbelino Ribeiro me deu em 1944. Prova de que essa expressão pego é invenção do povo. Talvez eles pensem que falar pegado seja mais pesada a expressão, então despego. Talvez para ficar mais bonito, mas gramaticalmente está errado. Não existe a expressão pego, porque a expressão é pego. Primeira pessoa do verbo pegar. Eu pego, tu pegas, ele pega. Então, quando você fala o passado lá, você não pode misturar o passado com o presente. Então, você usa o participio passado. Isso que eu aprendi na escola primária e que no livro Descomplicando a Gramática está lá. Mas são coisas faladas normalmente pelas pessoas que conhecem as regras gramaticais. Ou talvez não conheçam. Mas fala na televisão, fala no rádio. Não. Vamos adiante. Antes de fazer o curso de ginásio, eu fiz vários cursos para fazer concurso. E dentre eles eu fiz um com o professor Sebastião Valença. O curso era para servente do IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. Hoje é tudo INSS, Previdência Social. O professor Sebastião Valença era oficial administrativo do IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários. Mas era uma sumidade na língua portuguesa. Ele escrevia no Jornal à Tarde, aprenda a falar e escrever tua língua. Olha como ele se expressava. Aprenda a falar e escrever tua língua. Como aluno dele, questionei, disse, professor, e se eu disser, aprenda a falar sua língua, está correto? Ele disse, errado, incorreto. Sua quer dizer dele, é uma terceira pessoa. Eu me refiro, quando escrevo no jornal, me refiro à segunda pessoa, e não à terceira pessoa. Sua é dele. Foi essa a explicação que ele me deu. Bom, estou falando desse professor, porque certa vez ele dava sempre frases para corrigir. Escreveu lá no quadro, esse ouro e prata, posto que desce para baixo, haviam de subir para cima. Corrigir, onde está o erro? Claro que todo mundo foi direto. Professor, se desce, desce para baixo. Se sobe, sobe para cima. Mas ele disse, essa frase é de Padre Antônio Vieira.
Vocês não descobriram, tem um erro, mas vocês não descobriram. Onde é que está o erro, então? No verbo haver. Eu falei, eu mandei você escrever, esse ouro e prata, posto que desce para baixo, havia de subir para cima. Haviam de subir para cima, foi isso que eu disse. Mas na realidade não é haviam, é havia. O verbo concorda no singular e não no plural. Mas como assim? Está na regra. Sujeito simples, o verbo concorda no plural. Sujeito composto, o verbo concorda no singular. E o sujeito aparentemente composto, tomado como um todo, ele concorda no singular. É o caso desse ouro e prata, é um sujeito tomado como um todo. Não é aparentemente composto, mas é tomado como um todo. Então o verbo concorda no singular. Ideal. Há outras conotações da língua portuguesa que nós precisamos respeitar as regras gramaticais. Vejamos. Se eu digo, me casarei amanhã com Maria das Dores, está correta essa frase? Claro que não, porque você falou do futuro. Quando o verbo está no futuro, você tem que obrigatoriamente de usar a mesóclise. O que é isso? O pronome entre os verbos. Vem o verbo, vem o pronome, um verbo e depois o outro pronome. Então, me casarei amanhã. Como é que você diria? Primeiro que você não pode começar a frase com me. Você não pode colocar o me. Você vê? Casar-me-ei amanhã. Ou casar-me-ei no dia 25. Você usou a mesóclise. Você colocou o pronome no meio do verbo. Ora, isso aí é o correto. Casar-me-ei amanhã. Mas se eu digo eu me casar-me-ei, errado. Embora o verbo esteja no futuro, mas tem uma palavra atrativa. Tem um pronome pessoal eu. Aí você não pode dizer eu casar-me-ei. Eu me casarei. Porque aí o pronome oblíquo pessoal eu atrai o pronome oblíquo me para cá. Então eu, o pronome vem antes do verbo. Eu me casarei. Que não há palavras atrativas. Então, se houve, que houve uma palavra atrativa, é diferente, houve uma palavra atrativa, que é o pronome pessoal eu, que é o sujeito do verbo. Eu me casarei amanhã. Quer dizer, a formação correta é eu me casarei amanhã. Mas se eu tiro a expressão eu não posso dizer me casarei amanhã. Casar-me-ei amanhã. Isso que é o correto. Mas não é que é difícil isso. Está na regra portuguesa. No futuro, no condicional, usa-se a mesóclise, isto é, o pronome entre o verbo. Isso é claro na regra. Então, diz assim, me casaria com Josefina se tivesse dinheiro. O que é que eu disse? O verbo está no condicional, deu a condição. Me casaria, objetivamente, se tivesse dinheiro. É uma expressão subjetiva. Só me casaria se tivesse dinheiro. Então, está no condicional. Você não pode dizer, me casaria se tivesse dinheiro. Primeiro que você tem que tirar o me. Porque você não pode começar a frase com me. Então, diz, casar-me-ia com Josefina se tivesse dinheiro. Agora, no entanto, se você colocou lá o pronome pessoal eu, aí já muda de figura lá, mesóclise. Você diz, eu me casaria com Josefina se tivesse dinheiro. São conotações diferentes, mas você veja como você muda a colocação do pronome pessoal e do pronome oblíquo. Se eu digo, meu próximo livro chamar-se-á Lembranças de um contabilista ou Memória de um contabilista. Meu próximo livro chamar-se-á. Por que eu vou utilizar a mesóclise? Porque livro é um substantivo e não atrai pronome. Meu próximo livro. O livro funciona como substantivo ali e ele não atrai pronome. Meu próximo livro chamar-se-á Memória de um contabilista. Eu não posso dizer
Meu próximo livro se chamará... Errado. Meu próximo livro se chamará, porque não houve palavra atrativa para atrair. Então, meu próximo livro chamar-se-á, eu tenho que colocar a mesóclise. Então, como diz assim, são várias conotações que nós vemos na língua portuguesa que parece difícil, mas que na realidade não é. É o meio, a maneira pela qual a gente fala, pela qual nós falamos, ou a gente fala. Pela qual nós falamos ou a gente fala. É o dia a dia das pessoas, é o dia a dia nosso. Por isso que eu digo, esse assunto que pode ser debatido. Olha, abençoa meu pai, Deus te abençoe, meu filho. Abençoa meu pai, Deus te abençoe, meu filho. Abençoa meu pai, Deus que te abençoe, meu filho. Abençoa meu pai, Deus lhe abençoe, meu filho. Abençoa meu pai, Deus o abençoe, meu filho. Olha aí, são 4 pedidos de abençoa. São 4 pedidos de abençoar. Quando você diz, Deus te abençoe, a operação é incorreta gramaticamente. Não podemos confundir Deus com nada. Deus é infinito, o grande arquiteto do universo, ele é o maioral. Esqueci o termo, que ele é infinito. Bom, não se pode confundir Deus com nada. Mas em compensação, Deus também não é palavra atrativa. Então, quando você diz, Deus te abençoe, você tirou o pronome antes do verbo, como se Deus fosse uma palavra atrativa. Deus te abençoe. Quando na realidade seria Deus abençoe-te. Olha só, gramaticamente a regra seria correta é essa. Deus abençoe-te. Mas vamos lá. Nem o padre, nem o bispo, nem o arcebispo, nem o cardeal, nem o papa diz isso. Ele diz, Deus te abençoe. Agora, quando você diz que Deus te abençoe, o que é que você botou aí? Uma palavra atrativa, é correta. Bença, meu pai, que Deus te abençoe. Deus que te abençoe. Deus está cá como o arquiteto do universo, a gente não pode confundir com nada, ele é próprio. E o que está ali? Que pronome oblíquo. Atrai o pronome ti. Deus que te abençoe. Aí está certo. Deus que te abençoe. Mas, Deusinho, abençoe meu pai. Deus lhe abençoe. Incorreto. Por que é incorreto? O li da ideia da terceira pessoa e você está falando uma segunda, primeira pessoa da segunda. Então, você não pode usar o li. Nosso filho viajará amanhã para o exterior. Deus lhe abençoe. 2 pessoas falando no terceiro. Deus lhe abençoe. Nosso filho casar-se-á amanhã. Deus o abençoe. Olha só como muda de figura. Que significa uma terceira pessoa. Então, você, em vez de dizer o li, você substitui o li por o artigo ó, fica mais bonito. E tira o li, que não seria da segunda pessoa, seria da terceira pessoa. Mas isso é a conotação que nós falamos constantemente, diariamente, cotidianamente, mas gramaticalmente às vezes a gente erra. Aí eu falo, minha gente, nós erramos. A gente fala, nós falamos. Isso são coisas que a gente vê todo dia, toda hora na nossa língua portuguesa. Isso é apenas um ensaio. Isso é apenas um ensaio, é uma sinopse do que pode ocorrer. Como o tempo de internet é curto e as pessoas precisam ouvir tudo isso, hoje vamos parar por aqui, vamos esperar o que vai acontecer lá adiante. Se as pessoas vão contestar, vão questionar e vão tornar isso público, tornar isso assim uma questão de discussão, de polêmica. Isso é que nós vamos ver, porque vai precisar nas redes sociais e nós estamos esperando ver. Próximo assunto, se for possível, se as pessoas quiserem, falaremos novamente sobre o assunto.